vez pela possibilidade, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, sermos ministrados, ó Deus, pela vida da Samira. Nós te pedimos que o Senhor dirija, ó Deus, agora a sua mente, o seu coração, para que ela possa falar tão somente daquilo que vem do Senhor nessa manhã. Nós queremos nos colocar nessa manhã como terra fértil, ó Deus, aqui nessa manhã, com o nosso coração abertos e preparados para receber do Senhor toda a ministração que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Cristo Jesus seja sobre a igreja. Para mim é uma alegria compartilhar os grandes feitos do Senhor. E quando Deus nos entrega uma palavra, Ele ministra primeiro no nosso coração. E tudo que o Espírito me levou a trazer hoje para a igreja tem passado pela minha vida. Deus está produzindo aqui dentro de mim, as pessoas mais íntimas sabem do momento que estamos vivendo, e muitas vezes o turbilhão dentro de nós que precisa ser administrado no nome de Cristo Jesus. E não só na nossa vida, mas na vida de tantas pessoas, baseado mesmo em aconselhamentos, em repartir experiência, em ouvir as pessoas. Nós temos percebido o caos que estamos vivendo nas nossas emoções, nas lutas diárias de cada um, os gigantes que cada um tem enfrentado, que não tem sido fácil. E nós vamos observando posturas diferentes diante da guerra que chama vida. Eu queria mais uma vez que você abaixasse sua cabeça, para que nós possamos orar, entregar o nosso coração agora, nossa mente. Queria declarar na vida da igreja uma mente cativa, para que a palavra caia no seu coração, que o seu coração esteja pronto como uma terra fértil a receber a semente de Deus essa manhã. Assim como Deus ministrou no meu coração, eu quero repartir com a igreja e crer que vai produzir fruto, uma postura diferente, em nome de Jesus. Papai, eu quero te agradecer pela sua bondade, pelo seu amor, por esse dia tão especial na vida de tantas mulheres, oh Pai. Senhor, eu quero te agradecer por cada família que está aqui, por cada pessoa. Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua bondade que tem, ó Pai, nos feito caminhar. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente seja cativa a te ouvir, que não haja distração nos nossos pensamentos, que não haja distração com o celular, não haja distração com pensamentos que não convêm, que toda preocupação, toda ansiedade fique fora da nossa vida nessa manhã, para que possamos receber a porção que o Senhor tem para derramar à igreja nesse dia. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço por tudo que o Senhor fará e por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria iniciar no versículo. Quem tem caneta, anote, para meditar em casa, porque a palavra precisa de ser ruminada. Nós precisamos de pegar um versículo e ruminar, aprender e deixar o Espírito revelar a porção dele para cada um. Porque para cada um ele vai revelar de maneira diferente. E como eu disse, baseado em aconselhamentos e no que temos vivido ultimamente, é que Deus ressaltou esse versículo que eu já tinha lido várias vezes, mas nessa semana de uma maneira diferente, para que eu, Samira, e você, meu irmão, tome postura diante das adversidades. Porque se somos ditos como cristãos, aqueles que olham para Cristo e têm Ele como inspiração, como espelho, nós precisamos de mudar a nossa postura diante da vida. Porque diante de uma guerra, aqueles soldados ali que não agem de maneira certa, que não é compatível para lutar aquela guerra, o seu chefe, o general, vai trocá-lo, porque ele vai perder a batalha. Então nós como cristãos, nós precisamos se carregamos esse nome e Cristo nos inspira, nós precisamos de mudar as nossas condutas diante das batalhas. Ou nós mudamos de
Porque não é possível nós falarmos que cremos em Cristo, que Ele é o nosso espelho, que Ele é a nossa força, e nós reagimos completamente diferente diante das adversidades da batalha. Então guarde essa frase. Ou eu mudo de nome, ou eu mudo as minhas condutas. Eu, Samira, eu quero todos os dias mudar as minhas condutas. Todos os dias eu quero mudar as minhas condutas. E observar que as coisas que eu vivo, as lutas que eu enfrento, é para me aperfeiçoar em Deus e não para me deixar para baixo. Então eu preciso de ter a minha mente renovada e transformada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque esses dias eu estava vendo o jornal e eu falei assim: amor, desliga, pelo amor de Deus. Porque você fica tão mal, você fica tão para baixo. E vem a gente fica tão vulnerável às coisas e acontecimentos. Agora essa coronavírus, é tanto medo, tem gente que não quer nem dar a mão mais, abraçar, está todo mundo com medo. Nós viajamos agora de Fortaleza para cá, tivemos que ir atrás de máscara, com medo. Entrou assim umas 8 pessoas no avião, tudo de máscara, meu grupo, e hoje eu fico pensando e lembrando, eu falo, meu Deus, como que a gente fica vulnerável aos acontecimentos, aos noticiários, o medo toma conta de nós em todas as áreas da nossa vida, mas nós somos cristãos, nós temos Cristo, o nosso general é Ele não vai permitir nessa batalha soldados desatentos. Nós precisamos estar atentos a essa batalha que chama vida, estarmos firmes, tomarmos posses. E nós somos treinados pelo general maior que é Cristo Jesus, que tem nos ensinado sobre todas as coisas. E as guerras, as lutas, é para nos aperfeiçoar no amor de Deus. Amém? Então lá em Efésios 6, no versículo 14, 15 e 16, diz assim. E eu queria trazer esse versículo para a igreja e dizer para a igreja: igreja, desperta, ó tu que dormes. Eu quero repreender toda distração, todo sono espiritual na vida da igreja e declarar o que diz o apóstolo Paulo: levanta dentre os mortos e Cristo, o nosso general maior, te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Meus irmãos, analise como você tem andado diante das adversidades. No versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem tem percebido que os dias são maus? Quem tem tido agonia no seu espírito quando ouve o noticiário, quando enfrenta as adversidades, o medo que toma conta de nós, a ansiedade pelo dia do futuro, a lembrança do passado que nos paralisa? Hoje a gente pode perceber o quanto os consultórios psiquiátricos de terapia têm estado lotados, porque as pessoas não têm tido condições de enfrentar as suas emoções. E as emoções nos deixam doentes, nos deixam para baixo. Mas quando nós estamos aqui sentados numa manhã de domingo, para tomar posse daquilo que Deus já nos deu, igreja, nós precisamos de tomar posse daquilo que o Senhor já disponibilizou a nós, homens e mulheres que aqui estão, e não nos fragilizar, e não nos amedrontar. Nós precisamos de vencer cada dia na força do Espírito Santo, porque é Ele quem peleja a nossa guerra, é Ele quem peleja a nossa batalha, e nós não vamos envergar diante dela. Amém? E lá em Efésios 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo nos ensina mais uma vez: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que estais firmes contra a astuta cilada do diabo, porque a nossa luta
não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, igreja, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele usa a figura de um soldado romano para nos ensinar espiritualmente como vencer essa guerra, essa luta chamada vida. Nós nascemos e desde então já começa a luta. O bebê já tem luta para encontrar o seio da mãe, fazer o bico para amamentar, a luta para andar, os desafios. Quem tem criança sabe, meu Deus, até ele equilibrar e andar é luta. Assim que somos concebidos e nascemos, já começa a nossa luta diária. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos que o comandante é Cristo. E seja qual for a luta, nós vamos vencer ela em nome de Jesus. E Paulo, ele traz as armaduras romanas, de um soldado romano que tinha orgulho de colocar aquela armadura. Um soldado tinha orgulho de ser o primeiro a ir para o campo de batalha, estar à frente da batalha. Não importava se ele não ia permanecer em vida, mas era orgulho para o soldado. Então ele tomava posse daquela armadura, ele se revestia, como Paulo diz aqui, para revestirmos espiritualmente das armaduras que Deus nos deu. Então Deus coloca ao nosso dispor armas e armaduras, são diferentes. Nós precisamos de tomar posse espiritualmente para vencermos o dia mau. De um mês para cá, a nossa casa espiritualmente está tendo que se revestir de toda a armadura de Deus, porque senão eu não estava aqui falando. Era para mim estar aqui envergada diante das lutas e das adversidades. Mas eu sei que o Senhor está aprimorando a nossa casa. O Senhor está nos fazendo mais forte. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, as adversidades, as lutas que vêm, não vai entrar dentro das nossas emoções e fazer um turbilhão dentro de nós e adoecer esse corpo que precisa estar revestido para o combate diário. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, tomar posse de todas as armas que Deus tem. Uma das armas que o Senhor nos dá é a oração, vida de oração. Meu Deus, sabe aquele turbilhão que dá dentro de nós, o medo do amanhã, a ansiedade? Aquela pergunta que Maria disse ao Espírito Santo quando ficou sabendo que estava grávida pelo Espírito, olhando aquilo que ela estava vivendo. Qual foi a pergunta que Maria fez? E a pergunta que às vezes eu faço diante da guerra que estamos vivendo: Senhor, como se dará isso? Nós somos humanos e diante da adversidade, da luta, às vezes a gente suspira a nossa alma que tem sede de Deus. E nós fazemos essa pergunta: Senhor, como se dará isso? E imediatamente a oração, a intimidade com Deus nos faz lembrar que a resposta que o Espírito Santo deu a Maria, Ele dá a você essa manhã: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Meu irmão, seja qual for a guerra e a batalha, o poder do Altíssimo envolve a sua vida essa manhã. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A oração traz intimidade. Jeremias fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração e sararei a sua vida. Eu vou curar a sua terra. A oração traz intimidade. A oração não é a busca pelo poder de Deus, não. É muito raso você buscar a Deus pelo poder, mas que a sua busca e oração seja pelo relacionamento com Ele. Entender a paternidade, que você é filho e filha amada do Deus vivo. Ele é o seu Pai, e Ele não está dormindo diante das adversidades. Desenvolva essa intimidade com Deus. No dia daquela agonia, daquele turbilhão, do mar revolto dentro de nós, ajoelha e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei como se dará isso, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus me envolve. E eu vou vencer, e eu vou ser testemunho, e eu vou ensinar através do desafio que eu estou vivendo. E não é só oração a arma. A oração traz a intimidade, nos revela a direção e nos dá sabedoria. Mas Deus também derrama uma arma sobre a vida do cristão muito forte, que é o louvor e a gratidão. Se nós não fizermos o exercício do louvor e a gratidão, a murmuração, o queixume toma conta dos nossos lábios. E nós precisamos de policiar. A palavra de Deus fala: orai e vigiai. Nós precisamos de estar atentos. Lá em Gideão, Gideão, quando foi escolher um soldado, ele começou a observar a maneira que eles tomavam água no rio. Aquele soldado que agachava no rio e não prestava atenção, ele já era eliminado, não servia para a batalha. Mas aquele soldado que levava a água até si, estava com os olhos atentos, aquele sim era escolhido para a batalha. E o soldado tem que ter orgulho de estar na batalha. Mas a batalha na vida do cristão tem envergado. E nós temos que ter orgulho. Eu estou vivendo essa adversidade, mas eu vou vencê-la em nome de Jesus, porque Deus quer me fazer forte, testemunho. Eu preciso de ter autoridade naquilo que eu vou pregar. Eu não tenho que temer as adversidades, mas eu tenho que entendê-las. E eu sou um soldado de Deus, e eu preciso estar atento. Eu não posso distrair para saciar a minha sede, para alimentar, para olhar para o meu umbigo. Eu preciso de estar olhando, atento àquilo que está acontecendo dentro da minha casa. E às vezes dentro da nossa casa, a guerra está tão forte, você está acomodado como aqueles que dormem. O recado de Paulo é: desperta, ó tu que dormes. Abre o olho, olha para o seu filho, para a sua filha, para o seu companheiro. Quantos divórcios de alma dentro da nossa casa, por distração. E Deus hoje derrama sobre a nossa vida a sabedoria e discernimento e os olhos de um soldado que não abaixa diante da nossa casa e da adversidade. E às vezes a gente acha que a nossa luta é só pelo pão, é pela família, é pelos desafios. E às vezes a luta e a guerra está dentro da nossa casa e nós estamos dormindo achando que está tudo certo, simplesmente porque tem suprimento na nossa despensa. Mas nós precisamos estar atentos à identidade da nossa filha, do nosso filho, do nosso esposo, nos desnudar um diante do outro, não ter medo de ser quem a gente é e repreender o divórcio de alma dentro das casas. E Deus nos dá a arma da gratidão e do louvor. Começar cedo: Deus, muito obrigada pela vida, obrigada por Cristo Jesus, que está no meu coração e vai me ensinar a vencer o desafio de hoje, vai me dar sabedoria. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, não permita que eu fique lambendo as minhas feridas e que eu fique cheia de mimimi, porque por que eu estou passando isso? Por que isso é com meu filho? Por que isso? Meus irmãos e irmãs, vamos mudar de fase e olhar para a adversidade, por o acontecimento e falar: Deus, muito obrigada porque é comigo e Deus está em mim, eu vou vencer. Paulo, lá na prisão, ele começou a louvar a Deus, agradecer a Deus, e as portas da prisão abriram, porque o louvor e a gratidão quebra as muralhas. Ele quebra, ele abre as portas. E nós precisamos de
nos colocar em espírito de adoração e gratidão a Deus por tudo. Outra arma de Deus na nossa vida é o relacionamento. Nós não podemos nos isolar, ter medo de gente, medo de relacionar, porque no dia da nossa adversidade, tem um amigo para nos lembrar a promessa. Em Provérbios fala: em todo tempo amo o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Tem irmão que Deus quer te dar de presente, quando você se permite compartilhar a sua dor, a compartilhar a sua tristeza, a abrir a sua casa, a trazer o outro para a comunhão, crendo que na comunhão Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A vida é ordenada através da relação. Deus quer derramar relacionamento dentro da sua casa, com a sua família, estender a sua casa para outras pessoas chegar, para nessa relação a cura. Deus quer derramar na vida da igreja relações profundas, íntimas, relações de verdade. Deus quer estreitar laços. Não se tranque no lugar. Sai desse quartinho da escuridão e para de olhar só para o seu problema, para a sua dor, para a sua ferida. Sai desse lugar. Tenha certeza que a dor do irmão pode ser maior do que a sua e vai te ensinar a romper. Mas não fica no lugar que você está. Desperta, ó tu que dormes. Preste atenção no que está acontecendo à sua volta. E outra arma maravilhosa que Deus tem derramado na minha vida, na minha casa, é o profetizar. E isso eu queria falar especialmente para você, mulher. Deus te deu uma arma poderosa. Abre a sua boca em alto e bom tom e profetiza. Pode ser o vale que for, abre a boca e profetiza. A palavra de Deus fala para chamarmos a existência aquilo que não é. E eu posso olhar para o meu filho e dizer para ele: você é mais que vencedor. O seu nome é obediência, o seu nome é amor, o seu nome é alegria. Olha quantas vezes eu tive que fazer uma placa no meu banheiro e profetizar Gálatas 5, fruto do Espírito na minha vida. Samir, o seu nome é amor, o seu nome é alegria, o seu nome é domínio próprio. Como eu preciso de domínio próprio para falar, para comer, para agir. Eu preciso de tomar posse dessa arma. Eu não posso olhar para uma mesa e comer tudo que vem, não, porque meu nome é o quê? Domínio próprio. Eu não posso pensar e logo falar sem filtrar o que vai sair da minha boca, porque meu nome é o quê? Domínio próprio. O meu nome é amor, o meu nome é bondade. E eu preciso, através do Espírito Santo, tomar posse. Eu não sou o fruto da carne que eu nasci com ela. Morte, pecado, bebedeira. Não. O meu nome é o fruto do Espírito. O nome dos meus filhos é o fruto do Espírito. Muitos aqui sabem que o Bruno deu muito trabalho liberativo. Está ali ele sentado naquele cantinho ali. E o Espírito me levou a calar minha boca, porque a arma que eu usava era contrária. Eu falava: nossa, mas você é danado demais, meu Deus, eu não estou dando conta. Até que o Espírito falou: chega. Que o Espírito hoje te desperte a dizer: chega. E eu comecei a olhar para ele e profetizar o fruto do Espírito. Meu filho, seu nome é amor, seu nome é domínio próprio, seu nome é obediência. E meus irmãos, Provérbio diz que a morte e a vida estão no poder da sua palavra. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbio 18, 22. Qual que é o fruto que você pretende colher? O nosso tema do ministério é Campos Brancos. Vai ter colheita. Mas qual que é a semente que estamos lançando? É semente de amor? É semente do Espírito? Ou é semente da carne? Eu preciso semear as sementes do Espírito na vida da minha descendência. O seu nome é amor. E olha, eu colhi o fruto dessa palavra. Porque muitas vezes ele adolescente ou na TPM, nervosa, ele me abraçava e falava assim para mim: fala, mulher mansa, mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu fui lembrada na palavra que eu profetizei. A gente é lembrado naquilo que a gente fala. Então vamos tomar posse dessas armas. E não só é as armas, mas tem as armaduras de Deus.
E a primeira armadura que Paulo nos ensina, comparando a um soldado romano que tinha orgulho de usar essa armadura, era o cinturão da verdade. E o cinturão da verdade era aquele que não deixava o soldado se envergar diante das adversidades. E o cinturão da verdade, que é Cristo Jesus, é sobre a sua vida, para não te deixar encurvar, a não te deixar desatento, sem o olhar de águia, para olhar tudo à sua volta e ter a atitude de um soldado de guerra. Meu irmão, minha irmã, você é um soldado no interior da sua casa. Não importa se o seu companheiro não está contigo nessa guerra, que a sua companheira não esteja, mas o Senhor dos Exércitos, seu general, é contigo para te dar toda a estratégia dessa guerra. Nós não podemos ter medo. Nós estamos vendo uma geração de cristão vulnerável, fragilizado, com medo de macumba, com medo de inveja, com medo dos demônios dentro de casa. E a gente esquece que às vezes o pior demônio que a gente está enfrentando está aqui na nossa mente. Assim como eu penso o demônio da ganância, o demônio da cobiça, da inveja, o demônio de pensar que é do jeito que eu quero, do individualismo. E nós precisamos de repreender em nome de Jesus, e não sermos fragilizados. E eu fico assim tão preocupada quando às vezes, por exemplo, chegam pessoas assim com medo. Se nós estamos com medo, nós não estamos tomando posse da armadura correta que Deus está nos dando. O cinturão da verdade é a palavra de Deus. Oi, meu amor. O cinturão da verdade não nos deixa envergar diante das adversidades. A verdade é o que ligava toda a armadura de um soldado romano. Nesse cinturão estava a espada, que é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E eu preciso de acreditar que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. Porque ela está em mim, ela está envolvida na minha vida, ela faz parte de quem eu sou. Eu não posso pegar hoje, eu estou desatenta, estou na batalha, esqueci minha armadura. Não tomei posse das minhas armas. Aí como que eu vou estar fragilizada pelo medo? Pelo medo. E o medo tem tomado conta das pessoas que têm professado o nome de Jesus. As pessoas fragilizadas pelo medo, pela angústia, pelo medo do que o filho vai ser, pelo medo da provisão, o medo de não ter o trabalho. Se tem medo de perder, se não tem medo de não ter. E aí o medo vai tomando conta de nós. O medo não pode nos paralisar. Nós podemos até sentir medo, mas o tempo de repreendê-lo em nome de Jesus. De falar, Deus, eu repreendo. Me ajuda a enfrentar os meus temores e meu medo, de maneira que eu não me paralise no lugar, porque em mim está o cinturão da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós precisamos de tomar posse das verdades de Deus. Nós precisamos de entender que as realidades da nossa vida não é a verdade de Deus. Os nossos sentidos estão prontos a perceber as realidades à nossa volta. Os nossos 5 sentidos estão prontos. A gente recebe uma notícia, algo inesperado, vem um suor na mão, nosso coração bate, as nossas emoções abalam, nós somos sensíveis, nós sentimos isso. Mas as realidades não estão sujeitas às verdades de Deus na nossa vida. Pode ser o que for, eu preciso de lembrar a verdade de Deus, que tudo posso naquele que me fortalece, que no dia da minha adversidade Ele vai esconder no pavilhão dele. Minha igreja, como eu sinto isso? No dia da minha adversidade, que os meus sentidos recebem aquela turbulência que eu estou vivendo, o Espírito me lembra de que Ele está me levando lá para o esconderijo do Altíssimo. Eu canto aquela música, há um lugar de descanso em ti, há um
porque Deus tem me escondido nesse lugar. Quando os meus sentidos percebem o que está à minha volta, as realidades, o Espírito Santo de Deus, através da oração, do relacionamento, do louvor e gratidão, me lembra que há um lugar de descanso em Deus, há um lugar da verdade em Deus, e eu preciso de abrir a minha boca e lembrar para mim mesma as verdades de Deus a meu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse cinturão da verdade nos soldados romanos, ele protegia o soldado dos golpes mais baixos do seu inimigo. Os golpes mais baixos. E o golpe mais baixo do inimigo é a mentira. É as mentiras ao nosso respeito. E nós nos fragilizamos com as mentiras e acreditamos naquilo que as pessoas negativas dizem que eu sou. Que a economia diz que eu vou passar. Eu não posso acreditar nas mentiras, mas eu tenho que viver a verdade. E a verdade tem que ser dita com a minha boca, para que a minha alma se aquete. O Davi, ele começa um salmo falando: minha alma, por que está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? No final do salmo, ele já está falando: espere em Deus e Ele tudo fará. E ele termina o salmo com gratidão e louvor. Isso me ensina. Davi não foi livre das adversidades, pelo contrário. Davi teve que tomar posse da armadura correta, que não era aquela roupa pesada, mas uma pedrinha, a arma certa, matou um gigante. Porque pela fé ele não viu o tamanho do gigante, mas ele viu o Deus que ele servia, que é muito maior do que qualquer gigante na nossa vida. Nós precisamos tomar posse da arma certa, e ela ser certeira, e ela combater o inimigo e o mar revolto que tem dentro de nós. Porque o cinturão da verdade, do Espírito, nos protege desse golpe baixo do inimigo. E agora, quando vir uma mentira na minha vida, eu vou falar: não, isso não é o que Deus diz de mim. Eu sou filha amada do Deus vivo. Você é filho amado do Deus vivo. Você vai enfrentar o que for no nome de Cristo Jesus e ser mais que vencedor, porque Ele já te garantiu a vitória. Ele já te garantiu que nessa batalha a vitória é certa. É uma guerra que você entra já convicto de que a vitória é certa. Mas eu preciso de fazer a escolha certa e tomar posse da armadura que Deus está me dando. Eu separei aqui alguns versículos para que você medite durante essa semana. João 4:24 diz: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorar em Espírito e em verdade. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Não se engane, meu irmão, pelo seu coração. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que o engane tanto como ele. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é a arma da verdade sobre a sua vida. E eu preciso tomar posse dessa armadura de Deus. E quando as realidades inesperadas chegar no meu colo, porque ele chega, ela chega, você vai olhar para essa realidade e lembrar a verdade de Deus, que no dia da sua adversidade Ele vai esconder no seu pavilhão. Olhar lá a guerra que você está vivendo dentro da sua casa, entrar lá com autoridade, com uma boca profética e dizer: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque a bondade do Senhor é sobre a minha casa. Eu olhar para aquela adversidade e declarar cura no sentimento, nas emoções da minha casa e crer que vai passar. Eu preciso de tomar posse dessa armadura e me capacitar para essa jornada, porque o inimigo ele não tem poder de paralisar a minha vida.
A minha vida é movimento de Deus, a sua vida é movimento de Deus. E você é em Cristo. Você é em Cristo um soldado valente e ereto. Por isso que eu preciso do outro, da companhia dos meus irmãos. Porque muitas vezes no dia do combate, da adversidade, a gente está tão cansado. Tem dia que a gente está tão cansado de lutar. E a gente começa a entregar os pontos. E aí tem os profetas de Deus à nossa volta, que são a nossa família, o nosso irmão, para nos lembrar, vai passar. Sabe o que você está vivendo? Eu já passei. E eu estou viva. Passou. Aí está o segredo, eu estou viva. Você está vivo. A Gabi me ensinou tanto diante do câncer que ela viveu. Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembro direitinho o dia que ela compartilhou. Que quando ela viveu essa luta, ela comparou ao equipamento de um policial, porque ela é policial. Diante de uma batalha da polícia, o policial tem que acreditar na farda que ele usa. Eu acreditava na roupa que eu usava, no cinto, na arma carregada. E aí, se tudo isso falhasse, no treinamento de um policial, descia um helicóptero ali para poder ajudar na operação. E se um militar entra com dúvida disso, ele já entra envergado com medo. Mas eles têm que acreditar. E porque no Espírito nós temos dificuldade de acreditar que Deus manda os escapes, que Ele manda quem vai ajudar nessa operação, que Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele vai dar a arma correta. Se nós não acreditarmos nisso, meus irmãos, nós não vamos ter o melhor presente de Deus para a humanidade, que é a vida de Deus em nós. Você pode estar respirando aí, com tudo funcionando, nenhuma taxa de triglicerídeos, não tem pressão alta, está tudo certo na sua saúde, mas exalando a morte, com medo, não tem nada físico, mas tem medo de ter, tem medo de perder, e aí as emoções vão te deixando para baixo, o que você exala é a morte, e Deus tem vida para a igreja, Deus quer que a nossa vida seja vida na vida do outro, e tudo que eu recebo de Deus, a adversidade que eu enfrento, é para produzir vida na vida do outro. E eu vou percebendo na minha vida que todo combate, toda luta, é para me ajudar o meu irmão que está passando por essa guerra. De lembrar ele, meu irmão vai passar. Mas a vida de Deus é sobre a sua vida. E como é lindo, meus irmãos, o encontro da verdade e a graça de Deus diante das realidades e da verdade. Quando a gente percebe a realidade e lembra a verdade de Deus, a gente produz um testemunho lindo na vida. Aquele versículo que diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. As pessoas vão olhar, meu Deus, mas como? Você está passando por isso? A pessoa dá até uma fadiga de pensar, meu Deus, se fosse comigo. E você é um testemunho de vida na vida do outro. Quando você entende que nesse combate a vitória é garantida em Cristo Jesus. Que nesse combate eu vou sair em vida para produzir vida. Mas são opções. Nós precisamos de nos autorresponsabilizar. E entender que a armadura e as armas de Deus está disponível a todo cristão. Mas infelizmente nem todos tomam. O que mais a gente vê como pastores são cristãos fragilizados, que têm buscado o Deus do poder sem buscar intimidade com Ele, e que têm expectativa frustrada com o próprio Deus, porque não deu segundo Ele gostaria. E nós queremos trazer Deus para as nossas realidades, e não lembramos a nós mesmos a verdade de Deus na nossa vida. Nós queremos trazer Deus para olhar a realidade que a gente está enfrentando e mudar as realidades, sendo que Ele quer nos mostrar a verdade de Deus, de que vai ser possível passar. E que depois que você passar por esse vale da sombra da morte, a graça e a bondade de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E você vai olhar para essas realidades e com os olhos da fé e com a boca profética, profetizar
sobre a morte. E lembrar que você é a vida de Deus no interior da sua casa. Eu quero nessa manhã tomar posse do cinturão da verdade. A verdade que é a palavra de Deus, que não vai me envergar, que vai me proteger dos golpes baixos, que vai me proteger das emoções que viram a minha vida quando eu não entendo o propósito de Deus nas minhas adversidades. Eu preciso de entender com os meus olhos da fé o que eu estou vivendo. Como a Gabi entendeu diante daquele diagnóstico. Eu preciso tomar posse das armaduras que Deus me deu. Assim como eu tomo nas operações policiais que eu vou, eu preciso. E ela passou por esse combate, nos ensinando como igreja a como um soldado se comporta diante de uma batalha difícil, que chamava câncer maligno. Foi uma batalha difícil, mas ela venceu pelo poder do Altíssimo. Ela se posicionou como uma pessoa ereta, firme, forte. Essa força veio dela? Não! É do Espírito Santo, é da verdade de Deus. É a verdade de Deus em nós que nos mantém em pé. Mas nós vemos situações onde que a pessoa enfrenta a mesma batalha e durante um tratamento ela exala a morte, queixume, reclamações. E aí nós vemos a pessoa que toma posse da armadura correta e passa com alegria e ensina a igreja, e ensina os amigos. É isso que Deus quer fazer conosco. É nos resgatar, é nos lembrar de que nós temos um nome e nós precisamos ter honra a esse nome. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e nada vai nos amedrontar. Nada. Seja o que for lá na sua casa que você esteja vivendo, toma uma postura da armadura de Deus. Eu tomo posse, Senhor, do capacete da salvação. Eu repreendo através desse capacete da salvação todos os pensamentos que têm me deixado para baixo. Eu repreendo, ó Deus, todos os pensamentos. Eu quero ocupar minha mente daquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu quero ter pensamentos nobres. Esse é o capacete da salvação. Proteger a minha mente. Repreender o inimigo que fica aqui dentro da minha mente, me lembrando coisas mentirosas ao meu respeito, a respeito da minha família, dos meus filhos. Então eu preciso de ocupar minha mente daquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu preciso tomar posse da couraça da justiça que protege esses órgãos vitais. Eu preciso entender que enganoso é o meu coração. Os meus sentimentos são enganosos. Mas um homem e uma mulher de oração, de intimidade com Deus, vai saber avaliar o seu coração. E estar com a sua mente alinhada à mente de Deus. E entender a arma e a armadura que precisa ser tomado posse para a batalha. Eu preciso entender que nos meus pés espirituais tem um sapato de fogo. Eu calço os pés são calçados com o evangelho da paz. O soldado romano, o sapato dele era todo cravejado, para que quando ele pisasse, ele ficasse firme. E a gente precisa de caminhar, ter uma vida de movimento firme. O apóstolo Paulo diz o tempo todo: irmãos, ficai firmes. Outra vez vos digo, alegrai-vos, fica firme. E é isso mesmo, eu tenho que ficar firme. Eu posso até dar uma balançada, mas no meus relacionamentos as pessoas vão me lembrar: opa, fica firme, você vai vencer. Por isso que nós precisamos um do outro. Por isso que nós precisamos da armadura certa. Então lembra quando você entrar hoje na sua casa, que nos seus pés tem um sapato próprio para a caminhada que chama vida, para não te deixar envergar. E seja o que for, você vai vencer, porque Cristo é com você. Porque as verdades de Deus é sobre a sua vida. Não é as realidades que diz quem você é, mas a verdade de Deus é sobre a sua vida. Diga para você mesmo: eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou videira de vida por onde eu passar. Eu quero
quero deixar uma palavra para as mulheres que aqui estão. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero te lembrar que você é fonte de vida. Na sua forma física, mulher, a verdade de Deus, ela é expressa. Deus te fez mulher com mama para te lembrar que você nutre a sua família com a palavra. Para te lembrar espiritualmente que Deus te fez para nutrir, para alimentar. Essa é a verdade de Deus na sua vida. O útero não é só para fecundar, não, mas é para te lembrar que você é geradora de sonhos dentro da sua casa. Que você fecunda sonhos dos seus filhos, da sua geração, do seu companheiro, da sua amiga. Na sua forma física, mulher, a verdade de Deus é estabelecida. Tome posse dessa verdade de Deus e seja uma mulher produtora de vida. Por onde você passar, o seu cheiro seja de vida e não de morte, porque a vida de Deus habita em você. Homens de Deus que estão aqui, a vida de Deus habita em você. A vida para ser compartilhada, a vida para ser vivida, a vida para ser enfrentada, a vida para ser compartilhada pelo poder do Altíssimo. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu queria agora fazer uma oração. Feche os seus olhos. Aí do lugar que você está, eu gostaria que você levantasse a mão. Se você está tendo dificuldade de tomar posse dessas armaduras de Deus, elas estão ao nosso dispor. Que nessa manhã você tenha ousadia em Deus de dizer: Deus, eu quero mudar as minhas condutas diante das adversidades. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor já me deu em Cristo Jesus, porque a verdade é comigo, Cristo é comigo. Levanta a mão bem alto e diz: Deus, eu quero tomar posse das armaduras de Deus, das armas corretas. Eu não vou me envergar diante das realidades, porque a verdade de Deus é sobre a minha vida, é sobre a minha história, é sobre a minha descendência. E eu sou, com orgulho de ser, um soldado fiel do Deus vivo, que é o general das minhas batalhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, eu quero te agradecer, Deus. Porque hoje, Senhor, em várias casas chega um soldado preparado de Deus. Para prestar atenção, ó Deus, na sua família. Para estar atento, não distrair. Orando e vigiando em todo o tempo. Senhor, eu profetizo na igreja olhos abertos, ó Pai. Não nos deixa distraído. A tua palavra nos exorta dizendo: desperta, ó tu que dormes. Deus, não nos deixa dormir diante das adversidades. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, estarmos atentos, ó Deus, à batalha que estamos enfrentando dentro da nossa casa. Não nos deixe ter medo, mas que possamos usar a nossa fala em favor da nossa família e profetizar, ó Deus, o fruto do Espírito, profetizar a tua palavra. Senhor, ter intimidade com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o medo no meio da igreja. O medo, Deus, é repreendido em nome de Jesus. Dê coragem a esse exército de Deus. Senhor, dê coragem a esse exército. Que o medo não venha paralisar a igreja, Pai, mas que possamos avançar. Senhor, calça os nossos pés, ó Pai. Calça os nossos pés para que possamos estar firmes, ó Deus. Senhor, não nos deixe envergar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas casas recebam homens e mulheres de postura diante do reino. Senhor, porque a palavra que o Senhor deixa para nós essa manhã, ou muda de nome, ou muda de conduta. Não podemos ficar ouvindo e não produzir a vida de Deus em nós. A verdade de Deus envolve a vida da igreja. Revestivos de toda a verdade
dê postura, Pai, e nos faça crer, Pai, no armamento que o Senhor nos deu. Assim como o Senhor disse a Davi: é no nome do Deus vivo que eu destruo esse gigante. Senhor, que possamos, ó Pai, ter a arma certa, Pai, em nome de Jesus, para destruir os gigantes que se levantam dentro de nós. Eles não vão nos paralisar, porque Cristo já venceu cada um deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a igreja, Pai, seja abençoada nessa manhã. Que o amor de Deus, o Pai, envolva cada um durante essa semana. Que a paz de Cristo Jesus seja com cada um. Que cada um, ó Pai, que está aqui, quando abrir uma porta, entenda que a paz chegou, porque eles chegaram no lugar. Que o amor de Deus envolva a igreja. Que possamos ser conhecidos como o povo mais amável dessa terra. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja sobre cada um. Senhor, restaura os lares que estão aqui representados esta manhã. Deus, livra, Senhor, os lares do divórcio de alma. Traga unidade no espírito, ó Deus. Tem misericórdia. Dê amor, ó Pai. Derrame o amor, Pai. O vigor, o vinho novo, em nome de Jesus. Senhor, restaura, Pai. Cura as feridas, ó Pai. Não nos deixe paralisar diante das realidades, mas que cada realidade venha, Senhor, através do Teu Espírito, nos lembrar o propósito de cada um. Porque o Teu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza. E através do Teu poder nós somos fortes em Cristo. Em nome de Jesus. Que nenhum noticiário, que nenhuma notícia inesperada venha paralisar o Teu povo. Mas que possamos, ó Pai, seguir avante. Crendo, ó Pai, no nosso destino, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que com os olhos da fé a igreja possa sentir, ó Pai, a bondade e a misericórdia seguindo cada um, todos os dias da sua vida. A bondade de Deus é sobre a sua vida, e a misericórdia de Deus é derramada a cada manhã na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém.